Você já reparou que tem vendedor que vende 10 vezes mais do que você, sem necessariamente trabalhar 10 vezes mais? E o pior de tudo é que nem sempre esse vendedor tem o melhor papo, é o mais persuasivo. Na maioria das vezes, ele só tem um processo muito bem definido e repete esse processo até a perfeição. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar o erro invisível que 99% dos vendedores cometem quando usam inteligência artificial e é capaz que você continue repetindo. Por isso, me agradeça no fim desse vídeo. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou o Matheus Javelli, o advogado empreendedor, e a minha missão aqui é te ajudar a crescer no digital, sem depender de indicação, de acaso, de improviso, para que você tenha um negócio sólido e previsível. E antes de iniciar tudo, eu quero começar contando uma cena que eu já vivi nessa minha vida de vendas, de prospecção, principalmente no mundo da advocacia, que já me deixou com muita raiva. Eu estava com o lead quente no WhatsApp, estava com uma conversa boa com ele para entrar com uma ação judicial, o rapaz pediu detalhes, eu respondi e pensei, mais tarde eu continuo. Vou dar andamento às minhas tarefas de agora e depois eu respondo o cliente. E adivinha? Com a correria da vida, eu acabei sumindo. Voltei depois de 2 dias e o lead que antes era quente estava frio, sem contexto. E o pior de tudo é que ele fechou com outro advogado concorrente. E nesse turbilhão de raiva, de mágoa, de angústia que eu estava sentindo, eu fiquei com aquela sensação horrível de, rapaz, eu não perdi esse cliente porque o meu produto, porque o meu serviço é ruim. Eu perdi porque me faltou organização. Então, se você já perdeu vendas assim, se inscreve no canal agora, porque o que eu vou te mostrar aqui não é uma frase mágica para você virar um gênio das vendas da noite para o dia. Isso é ilusão, mas vai te impedir de ser o vendedor que tem o lead na mão e devolve a venda para o concorrente por falta de processos, clareza e follow-up. Então, o primeiro passo é descobrir quem é o nosso grande inimigo. Porque sempre que nós estamos falando de vendas, o seu maior inimigo não é o vendedor que está do seu lado, nem é o cliente que você vai tentar convencer. Seu maior inimigo é você mesmo. É o vendedor reativo que existe dentro de você. Quando eu falo reativo, é aquele vendedor que só reage. Ele tem que ser provocado. É que nem aquele juiz preguiçoso que você precisa provocar, que você precisa ir atrás para que ele faça alguma coisa. O vendedor reativo só responde quando dá, esquece de fazer follow-up, improvisa toda a mensagem e vive refém de inspiração. Além disso, ele torce para que o cliente caia do céu e queira fechar com ele sem demonstrar nenhuma resistência ou nenhuma objeção. E hoje eu vou te mostrar um método para você virar o oposto disso usando inteligência artificial e passar a ser o vendedor ativo que usa os processos certos. Então, antes de tudo, eu tenho que te explicar que tudo que eu vou falar aqui será com o ChatGPT Pro usando a versão paga dessa ferramenta. E se você não tem nenhuma ferramenta de IA paga, eu recomendo do fundo do coração que você deixe de ser mão de vaca, que você deixe de ser pão duro, aquela pessoa mesquinha, sabe? Que gasta com besteiras quando poderia estar gastando com uma ferramenta que pode mudar o seu trabalho, te dar mais tempo, otimizar sua produtividade. As inteligências artificiais, no geral, custam menos do que as despesas triviais do dia a dia. Uma compra na Shopee que você faz, um lanche na McDonald's, na Burger King que você faz na semana, dá quase o mesmo valor ou até mesmo passa e você deixa de usufruir de uma ferramenta que tem tanto para te dar. Use a IA que você se sentir mais confortável. Aí eu uso o ChatGPT porque eu considero melhor, mas você pode usar o Gemini, o Claude, o Grok, o Manus, a Llama, fique à vontade para escolher a que você se sentir mais à vontade, mais confortável. Usando a versão paga, você também libera recursos avançados. No ChatGPT Pro você libera memória, projetos, GPTs personalizados. Além disso, você multiplica a sua produtividade e qualidade das decisões e não vive mais refém de inspiração. Porque, no fim das contas, IA não é custo.
é a alavanca. Então agora vamos para a prática. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com você sobre a versão paga do ChatGPT é que ela te permite criar projetos, que são pastas. E isso, gente, é maravilhoso, porque te dá organização e contexto. Antes das pastas, você só tinha chats, o que ficava bagunçado, porque você perguntava uma coisa, depois perguntava outra, e quando você queria voltar para aquele chat mais antigo, você não encontrava de tão desorganizado que era. Mas agora com os projetos, você pode organizar cada tópico que você for fazer por área. Então, um projeto para vendas, outro para atendimento, outro para estudo. Além disso, você pode editar instruções. Ou seja, você pode dizer o que você quer que aquela pasta faça. Você dá um contexto de tudo o que aquela pasta deve fazer. Então, se você tem uma pasta de vendas, você vai colocar o contexto de vendas da sua empresa, dos seus funcionários, do que você faz, do que você quer alcançar. Então, você pode editar as regras do projeto, o que você quer que ela responda e o que você quer que ela evite em fornecer para você. E as informações que você quer que ela evite. E para fazer um bom contexto nas instruções do projeto, você vai usar um método poder. É um método que eu desenvolvi, que ele serve para que você crie um contexto robusto para que a pasta que você criar saiba exatamente o que ela é e para que ela se trata. Poder é um acrônimo para persona, quem é a IA, qual é o seu papel, qual é o seu estilo, objetivos, as tarefas claras, o que você quer que ela faça, os detalhes, os dados, as listas, as referências, os exemplos que ela deve se basear, a estrutura, como você quer receber as respostas, seja por meio de tópicos, passos, tabela, roteiro, e por fim as restrições, o que ela não deve falar ou assumir para você. Ou seja, você está evitando respostas fora do âmbito daquilo que você pediu. Então, usar o poder da inteligência artificial dentro das suas pastas transforma perguntas soltas em resultado previsível. E dentro desse método que eu desenvolvi, você tem tanto o System Prompt quanto o Master Prompt, que é o que eu vou te explicar agora. O System Prompt é o papel da inteligência artificial, são os limites. Imagine como se fosse a constituição desse projeto. Sempre que você for fazer qualquer coisa, a inteligência artificial vai olhar o poder, aquilo que é o prompt de sistema, quem ela é, o que ela faz ou não faz, para te dar as respostas corretas. Então, sempre que você quer ter consistência nas respostas que você vai ter, o System Prompt ele vai ser fundamental para você. E dentro do método poder também tem o Master Prompt, que é o pedido, é o formato de entrega, é o comando que vai definir o que a IA vai fazer, como ela vai entregar, em quais etapas ela vai entregar. E fazendo uma analogia, o Master Prompt é como se fosse o roteiro do episódio. Você vai ditar o que vai acontecer hoje. Então use sempre que você quiser um output específico, um roteiro, um script, uma proposta, um follow-up. Vai ser muito bom para você. Então, agora que nós estamos na inteligência artificial, eu vou te mostrar onde você encontra os seus projetos e te mostrar na prática como eu faço um projeto meu. Então, aqui vão ser os GPTs, que eu vou falar mais à frente, os projetos e os seus chats. Quando você clicar em projetos, vai aparecer aqui todos os projetos que você tem disponível. Novo projeto, se você quiser criar um a mais, ou se você clicar aqui em ver mais, ele vai carregar os restantes. Eu vou mostrar para vocês o meu projeto de vendas e atendimento. Repare que todos os meus chats que forem relativos a vendas e atendimento, eu coloco aqui. Eu quero falar sobre o livro Prospecção Fanática, que é um livro voltado para vendas. Eu coloco ele aqui. Então, tudo que eu for falar de vendas vai vir para esse projeto porque ele já tem todo o contexto definido. E, Matheus, onde é o contexto? Você clica nesses três pontinhos, editar instruções, e aqui terá todo o contexto que eu usei com o método poder. Você vai ver que aqui tem a persona, o objetivo, terão os detalhes, a estrutura,
e as restrições dele. Ou seja, você tem tudo o que precisa. E dentro das pastas, você também pode anexar PDFs, que serão as fontes de buscas principais dele. Então, como eu falo muito de vendas, eu coloquei o livro Prospecção Fanática, de Jeff Blount, eu coloquei As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butler. E sempre que eu fizer alguma pergunta, eles vão buscar essas referências dentro do projeto para me dar a melhor resposta possível. Então aqui você vai unir System Prompt, Master Prompt com texto e arquivos dentro de uma pasta personalizada para determinado assunto. É uma ferramenta ótima e eu acho que, sem sombras de dúvidas, foi a melhor coisa que a OpenAI colocou no ChatGPT. Também existe no ChatGPT uma função chamada modo Lousa ou Canvas, que ele funciona como um Google Docs ou um Word dentro do ChatGPT. Ele é um documento editável onde o ChatGPT elabora um documento para você e você pode decidir se vai copiar para jogar no Word, se você vai editar no próprio ChatGPT ou se você vai baixar ele se já estiver satisfeito. Nele você pode pedir ajustes em textos selecionáveis, ajustar a formatação, sendo ideal para roteiros, propostas e textos de venda. Talvez você quer formar uma proposta para um cliente, mas determinado ponto da proposta não te agradou. Com o modo Lousa, você consegue editar pontos específicos da sua proposta e dar comandos para o ChatGPT em pontos extremamente específicos. Além disso, você mesmo pode, como é uma espécie de Word, você pode tirar o que você não gostou e escrever com as suas próprias palavras. Além disso, ele possui níveis de leitura e de tamanho. Ou seja, você pode decidir se quer uma resposta maior ou menor e você também pode definir a escrita que ele vai dar. Se você colocar, por exemplo, uma escrita pré-escolar, ele vai te dar um texto super simples de entender. E se você quiser um texto de pós-graduação, ele vai te dar uma escrita super sofisticada. Então, o Canva é onde o texto vira produto, você rascunha, edita e finaliza sem sair do próprio ChatGPT. Agora eu estou aqui em uma conversa de ChatGPT e que eu adicionei o módulo Lousa e ele é muito simples de adicionar. Quando você abrir qualquer conversa no ChatGPT, você clica nesse maisinho, vem aqui no mais e vai aparecer aqui, ó, Lousa. Clicando aqui, o prompt que você escrever aqui, ele já vai te entregar como esse documento. Deixa eu tirar aqui. Ele vai entregar nessa forma de documento. E se você clicar aqui em editar, você pode colocar o título que quiser. Então, por exemplo, eu posso clicar um ESC aqui, eu posso dar um Ctrl Z para voltar. E, por exemplo, se eu mudar o título, vai ser A Prospecção Fanática, sobre o que se trata. Então perceba que eu estou escrevendo como um Word. Se eu quiser deixar essa frase em negrito, eu vou clicar B e ela vai ficar em negrito. E se eu quiser mudar essa frase, eu posso vir aqui e perguntar ao ChatGPT e escrever qualquer coisa que ele mesmo vai alterar de acordo com o que eu falei. E aí também ele pode alterar o nível de leitura, que nem eu falei para vocês. Ele abre nessa lateral direita, no canto inferior direito, ele vai abrir uma barrinha para cima ou para baixo. Se você botar para cima, ele vai mudando o nível de escrita. Nessa barrinha, ele vai dizer todo o nível de escrita que você vai querer. Nesse momento, eu coloquei no nível de pós-graduação, mas vamos supor que eu quero nível de ensino médio. Ele vai ficar com essa setinha aqui para baixo, para cima, e você vai dar um clique nessa setinha e ele vai mudar todo o texto. Então vamos acompanhar ele fazer a mágica. Para o nível de ensino médio, você já vê como mudou a linguagem. Eu vou me ater somente esse parágrafo aqui e esse parágrafo, para não tomar tanto tempo. Como sair da prospecção na sorte e começar a gerar oportunidades de forma constante? A abertura, conexão mais dor. Você manda mensagem, e-mail, tenta ligar e mesmo assim quase ninguém responde? Provavelmente o problema não é que você não nasceu para vendas. Agora eu vou pegar o mesmo texto e vou voltar ao nível pós-graduação
E vamos ver como esses primeiros parágrafos vão se sair. Você percebe que já teve uma mudança muito grande na primeira frase. Passou a ser: de abordagens aleatórias à construção deliberada de demanda qualificada. Se, apesar de um esforço constante em mensagens, e-mails e ligações, a maior parte dos seus contatos permanece sem resposta, é pouco provável que o problema esteja em uma suposta falta de talento para vendas. Veja como ele muda a resposta rapidamente. Ele muda a forma que escreve você. E esse modo ele é muito bom porque ele te permite ter vários pontos de vista de linguagens diferentes para que você possa adequar aquilo que você acha melhor. Bom, uma coisa que você pode fazer também é aplicar engenharia reversa para automatizar os seus processos. Você faz uma conversa, uma mensagem real, depois coloca o seguinte prompt: crie um system prompt por engenharia reversa. Você também, se quiser, pode complementar falando usando o método poder e dizer para criar uma persona, um objetivo, detalhes, estruturas e restrições, que vai dar muito certo. Fazendo isso, você terá um prompt reaproveitável e escalável para colocar nos seus projetos ou nos seus GPT. Então, fazendo isso, você tem um prompt reaproveitável e escalável para usar tanto nos seus projetos quanto nos seus GPT. Agora eu quero falar de uma coisa que com certeza é o erro mais besta que você comete. E talvez você possa achar ridículo o que eu vou falar, mas isso toma muito do seu tempo precioso, que é o responder conversas no ChatGPT por texto ao invés de usar o áudio. Sempre que você usar o modo de áudio do ChatGPT, você vai conseguir ter respostas muito melhores, uma comunicação muito melhor, e isso vai te poupar um tempo muito grande. Pensa comigo que quando você está escrevendo alguma coisa, você está tentando transmitir uma mensagem. E quando você está falando para uma pessoa, você também está transmitindo a sua mensagem. Porém, existe uma diferença vital nas duas. Que quando você escreve alguma coisa, você se preocupa em garantir que aquela mensagem vai ser interpretada da melhor forma possível. Então, por exemplo, uma carta, um livro, é algo que você vai digitar, vai ver a frase, vai ver se ficou melhor, vai ver se vai ver se cometeu algum erro na pontuação. Porque quando você escreve por palavras, você não sabe se aquela pessoa vai entender exatamente a mensagem que você quis transmitir. Mas quando você fala por áudio, você não se preocupa na forma que aquela mensagem vai, porque você está usando a sua comunicação para transmitir o que você acredita. Então você precisa enxergar o ChatGPT como um amigo muito inteligente, capaz de entender o que você está falando, de analisar a sua fala e compreender o que você quer que ele te responda. E o ChatGPT, ele é muito bom nisso. Você tem um modo ditar em que ele converte áudio em texto e daí você pode entender até mesmo o que você quer que o ChatGPT faça, porque você vai estar se ouvindo e você vai depois conseguir ler o que o ChatGPT entendeu e corrigir eventuais erros de gramática. Ou você pode usar o modo voz, que é um modo em que você vai falar com o ChatGPT e o próprio vai te responder como se fosse uma pessoa. Assim você terá menos esforço e mais clareza. O áudio, ele reduz o atrito e quanto menos fricção, mais consistência. Para te mostrar isso, eu vou vir aqui em uma conversa que eu tive com a minha pastinha de oratória. E isso eu usei usando o modo voz. E eu vou fazer agora novamente com você, usando tanto o ditar quanto o modo voz. Então vamos lá. Eu quero que você analise o teor das conversas anteriores e me diga o que Aristóteles pensaria sobre essa conversa no livro A Retórica. Eu quero que você analise o teor das conversas anteriores e me diga o que Aristóteles pensaria sobre essa conversa no livro. Ok? Vamos lá. O meu agente de oratório, minha pastinha de oratório, vai me responder. Então você vê que ele me dá toda a resposta de acordo com aquilo que eu falei para ele.
falando é muito mais rápido. Porque você pode até dizer, Matheus, mas foi um prompt pequeno. Pode até ser um prompt pequeno, mas imagina se fosse um prompt grande, você escrevendo palavra por palavra, cometendo erros de digitação, vírgula, ponto, ia levar muito mais tempo e falando você economiza. E também, na versão paga, você pode usar o modo voz. Então, eu vou ativar o modo voz e vou pedir para que ele me explique o que a gente falou nas conversas anteriores desse mesmo chat, para que vocês possam entender sobre o que se tratou. Bom dia, agente de oratória. Me explique, por favor, o que nós conversamos nessa conversa até então. Bom dia! Claro, vamos lá. Até agora, a nossa conversa girou em torno de como estruturar um discurso eficaz e persuasivo para um vídeo voltado para advogados empreendedores. Falamos sobre como usar princípios clássicos de retórica, como os de Aristóteles, e aplicá-los ao contexto moderno das redes sociais e do YouTube. Também abordamos como equilibrar a credibilidade, ethos, a conexão emocional, pathos e a lógica do argumento. Em resumo, conversamos sobre como você pode estruturar e apresentar sua mensagem de forma que realmente envolva e impacte seu público-alvo, tornando o conteúdo útil e memorável para eles. Agora eu quero que você me faça um favor. Imagine que eu sou um possível comprador e você é um vendedor. Eu quero que você elabore um texto. Eu quero que você elabore um roteiro que tente me persuadir a comprar um curso de como melhorar minha comunicação. Certeza, vamos montar um roteiro persuasivo para isso. Vou estruturar em 3 partes principais, seguindo justamente os princípios que conversamos. Roteiro persuasivo para um curso de comunicação. Abertura, criando conexão. Olá, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a sua habilidade de se comunicar bem pode ser a chave que está faltando para se destacar, fechar negócios e se sentir mais confiante no seu dia a dia. Eu entendo que, para muitos profissionais, advogados, empreendedores, falar em público, ou até mesmo gravar um vídeo para as redes sociais, pode parecer um desafio enorme. Se você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar no se expor, você não está sozinha. Desenvolvimento, acrescentando valor. Agora imagine como seria se você pudesse dominar técnicas simples e comprovadas de oratória e retórica, adaptadas ao mundo digital. No nosso curso, você vai aprender passo a passo como estruturar suas ideias, controlar o nervosismo e se expressar com clareza e confiança. Você vai ver exemplos reais de profissionais como você que transformaram sua comunicação e, consequentemente, seus resultados. Fechamento, convocação à ação, ethos, pathos. Eu tô aqui não apenas como alguém que ensina, mas como alguém que já esteve no seu lugar e sabe o quanto isso pode fazer diferença. Então eu convido você a dar esse passo hoje. Vamos juntos transformar sua comunicação e abrir novas oportunidades para você e para o seu negócio. Inscreva-se agora e comece essa jornada rumo a uma comunicação mais poderosa. Cara, olha isso. Você que é um vendedor, você que é um empreendedor, que é um advogado, talvez você tenha dificuldade de se comunicar, talvez você seja gago, talvez você seja tanta coisa que tenha problemas na comunicação. Você tem uma ferramenta que te ajuda nisso. Agora, para vocês entenderem, eu vou pedir para que ele não diga desenvolvimento, início, todas essas coisas, mas sim que ele fale como uma pessoa normal e tente me vender. Eu vou apresentar uma objeção para ele e quero que ele me responda da forma como uma pessoa faria, sem estar dizendo tópicos nem nada do perfeito. Agora eu tenho uma outra missão para você. Você é uma pessoa, você é um ser humano. Então, eu quero que na sua fala agora, você não fale sobre tópicos nem nada do tipo, mas você fale apenas de conversa, como se estivesse falando com um ser humano. Então, o que eu quero que você me diga agora é a resposta de uma objeção que eu tenho. Por que eu devo fazer um curso para me aprender, para melhorar minha comunicação com base em um homem que morreu há muitos anos atrás? E como é que o conhecimento desse homem vai permitir que eu consiga falar de uma forma persuasiva? Combinado. Vamos falar de pessoa para pessoa, então. Imagine que estamos tomando um café e você me faz essa pergunta bem direta. Eu diria algo assim: olha, eu entendo totalmente a sua objeção. Afinal, a gente está falando de um cara, o Aristóteles, que viveu há mais de 2000 anos atrás, num mundo totalmente diferente. Mas a verdade é que a natureza humana não mudou tanto assim. As inseguranças, o jeito como a gente se convence, como a gente se conecta com os outros, ainda seguem padrões muito parecidos. Então, quando a gente pega esses princípios clássicos de retórica e oratória e adapta para a nossa realidade, a gente está basicamente usando um manual que já foi testado ao longo de séculos. Isso não quer dizer que você vai ficar falando como um filósofo grego, longe disso.
Significa só que você vai entender as engrenagens por trás de uma comunicação que convence e inspira. No fim das contas, a ideia é usar esse conhecimento antigo como uma ferramenta moderna para você se comunicar melhor no seu contexto. Seja nas redes sociais, seja numa reunião, seja onde for. E claro, esse tipo de conversa é só um pontapé inicial. Depois você pratica, adapta ao seu estilo, e aí sim transforma isso em algo que funciona para você hoje. Você percebe o poder disso? Você percebe o quanto isso tem capacidade para melhorar a sua argumentação dentro dessas vendas? Isso é maravilhoso. E além disso, tudo o que você perguntou fica aqui salvo como texto e as respostas dele também. Vamos agora para o próximo passo, que são os GPTs, onde você consegue escalar tudo. Mas, Matheus, o que são os GPTs? São versões personalizadas dentro do próprio ChatGPT, com prompts, regras e funções específicas focadas em tarefas repetitivas. Eles são a mesma função, eu considero, das pastas e dos projetos. Porém, eles têm uma vantagem que podem ser compartilhados com o seu time comercial, para outras pessoas, eles podem ser comercializados também. Então, quando você pensa em GPT, são assistentes específicos para determinada função. Então, se você quiser criar um GPT, você pode usar vários GPTs, de alguns já criados, eles ficam aqui. E quando você quiser criar um GPT, você vem aqui, explorar GPT e criar. E aqui você pode criar o seu próprio GPT. E uma coisa que eles têm de diferente dos projetos é que se você entender de programação, você pode inserir aqui uma programação dentro dos seus GPTs, com automação, tudo bonitinho, porque eles são muito úteis também. Eles vão ajudar muito você e toda a sua empresa a entender o que você pensa, como agir em determinada questão, como atuar em várias atuações e você pode comercializar e colocar eles disponíveis na loja do GPT. Então, meus amigos, se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria das pessoas, porque você não vai mais usar o ChatGPT como uma conversa, você vai usar ele como um sistema. E agora, eu quero que você comente só uma palavra para eu saber que você assistiu o vídeo de verdade. Comenta poder e na mesma frase, escreva sugestões para os próximos vídeos. Eu vou pegar as dúvidas mais repetidas e transformar nos próximos vídeos, começando pelo próximo, como montar um CRM completo dentro do ChatGPT. Até a próxima!